Vocês vão ver muito falar dessa sigla aí, principalmente nos veículos ou nos motores grandes aí que são usados na, nas máquinas, tá? Sistema SCR, vocês vão ver ali que ele é uma sigla que tá aí, ó. Redução catalítica seletiva. Então, a gente traduzindo ela aí, é do inglês, né? Então, a gente vai ver muito no caso dessas questões. O que tem de diferente, gente? Na verdade, ele vai estar usando esse outro componente para dar reação química e, no caso, diminuir a emissão dos poluentes, tá? Aquele outro que a gente viu ontem, a EGR, nem sempre ela consegue ficar 100%. Às vezes ela vai ter que usar também o filtro o DPF junto para poder estar dentro da legislação. Nesse caso aqui, vocês vão ver que aqui vai agregar um valor por caso o Arla ele tem um custo e da queima do diesel ele tem de 3 a 7%. Aí depende, no caso, que motor, potência que vai ter, no caso do motor, para estar utilizando aí esse componente, tá, gente? Aqui ele tem um módulo eletrônico aí de cada marca também, se vocês forem na New Holland, se vocês forem na Case, na Valtra, na Aco lá, ou se não na Massey, sei lá, LS, se tiver também, ou John Deere, vocês vão ver que eles têm esse módulo eletrônico que fica monitorando e verificando, no caso, para introduzir ou, no caso, injetar esse componente, no caso, no sistema, para diminuir a emissão, no caso, do NOx, tá? Aqui ele fala que transforma as substâncias tóxicas existentes nos gases queimados em substâncias inofensivas para o meio ambiente. Na verdade, gente, ele não é que ele transforma, ele vai, no caso aqui, ter uma reação química que vai acabar convertendo isso em nitrogênio e resíduo de água. Essa água que sai lá, às vezes vai ter bastante, gente. Vocês vão ver que, mas essa água não é potável para beber, tá? Mas ela, no caso, não é poluente. Nós temos aqui alguns exemplos, então tem aqui a parte de gramas por quilowatts-hora, aqui, a potência máxima aqui, então a gente tem aqui limite atual e limite no caso do futuro. Então, o limite atual está alto, a gente tem que minimizar isso o máximo possível, tá? E, na verdade, aqui, uma das coisas principais que a gente viu aí lá na parte de gerenciamento, quando os caras aumentaram a taxa de pressão de injeção, eu tenho uma melhor queima. Mas mesmo assim, a gente tem uma melhor queima e ainda tem o resíduo. Então, o que acontece? O SCR, que é esse conversor aqui catalítico, vocês vão ver na saída aqui ou na entrada dele aqui, vocês vão ter que, no caso, injetar o ar aqui para, no caso, fazer essa conversão. Esse SCR ou esse material, vocês vão ver que ele custa, assim, relativamente caro. Lucas, você tem contato lá com a parte de peças, ou o seu, Felipe, não? Como assim, professor? Valores? Ah, a gente pode pedir orçamento lá. Tá, mas eu digo para você o seguinte, vocês vão ver lá que se tiver que trocar um catalisador ou um SR desse de um trator, vocês vão ver que o negócio é meio absurdo, e deve custar uns 20 mil, de 15 a 20 mil, um escapamento desse aqui. Que, na verdade, não é escape, é o produto do que ele é feito na parte de dentro, que é a parte de oxidação dele lá, que vocês vão ver ali que faz essa verificação, tá? O custo é alto. Para a área, no caso, rodoviárias, se você pegar em uma média, no caso dos caminhões, 25, 30 mil, no caso, um SCR desse, que é usado num caminhão. E estraga. Um top, porque começa a queimar óleo, ou ele acaba fadigando, porque ele encheu de carvão demais. Então, tem algumas condições aqui que acaba danificando esse camarada aí, tá?
Aqui a gente tem prós e contras. Aqui está falando do motor da Camis aqui, no caso. Então, motor diesel, na verdade. Ó. Baixa sensibilidade de variação e qualidade de combustível. Isso quer dizer que se eu usar a Arla ou esse sistema de tratamento, eu usando lá o S500, o S50, tá? Ele não vai ter muita assim, diferença nessa questão. Ele melhora a capacidade de arrefecimento e menor complexidade no projeto básico do motor. Isso quer dizer que ele não tem nada a ver com o motor. O motor pode ser feito à parte e depois eu agrego isso, no caso, no sistema de gerenciamento. Aí tem contras aqui, ó. Aí tem contra aqui, a questão pacote pós-tratamento aumenta o peso e a ordem da marcha do veículo, então acaba, no caso, agregando aí valores e peso, massa, no caso, no conjunto, e requer a utilização desse agente. Então, esse agente aqui, o redutor, então é um agente redutor líquido automotivo 32% de ureia. O que eu falei para vocês, não adianta chegar lá no agricultor, o cara falar assim, ó, eu tenho ureia ali, vamos pegar 100 litros, vamos pôr 32% de ureia aqui, vamos misturar, vai ficar boa, vai pôr lá no trator, na máquina. Não é assim que funciona. A ureia que é usada dessa aqui, ela é muito mais purificada, então as outras que vocês têm aí que fazem uso, por exemplo, na agricultura, não é a mesma, tá? Então não dá para fazer esse jeitinho brasileiro. Se vocês fizerem aí, vai começar a ter a persuasão do motor, que a gente vai ver o que, que é isso, ou repotenciamento, que a gente vai comentar aí também, tá? Para máquina, até 50%, no caso de persuasão. Tanque, tá? Para o redutor, que é um tanque à parte, não é misturado com diesel. A unidade dosadora, que é o que vai injetar dentro, no caso lá do SCR, e os componentes de exaustão aqui, que seria como se fosse lá no escapamento, tá? Tem aqui, gente, ó, o SCR aqui, ó, tá? Ou conversor catalítico, ou redutor aqui, catalítico seletivo. Então, ele tem um sistema que injeta um agente. Então, onde que está isso aqui? Ó? Se vocês forem ver aqui, na flechinha aqui, ó, eu tenho um injetor aqui, está dentro do escape. Na saída, vocês vão ter que ter uma sonda, tá? Essa sonda é uma sonda, no caso de NOx. Nos carros, se vocês forem ver lá, o pessoal fala, tem tanta sonda lambda do escapamento, sonda lambda. Nesse cara aqui, vocês vão ver que vai ter uma sonda, no caso de NOx. Até então, algum tempo atrás, o pessoal não tinha, no caso, nenhum equipamento que fazia esse teste de NOx. Hoje, por legislação, todo mundo já tem. O pessoal que mexe nessa área de diesel aqui, ele vai lá, introduz uma sonda no escapamento e ele vai ver quanto de NOx está sendo, no caso, emitido, tá? Logicamente que vocês que vão trabalhar com setor aí, no caso da agricultura, difícil vocês pegarem uma fiscalização que os caras vão estar vendo lá o trator, se você está usando ou não, no caso, o ar, tá? Só que o sistema já é programado para ele, no caso, despotenciar se caso vocês tirarem isso aí. Aí existe aqueles casos específicos que o pessoal está fazendo por aí, que é o quê? Burlar isso, tá? Então, existe um sistema que o pessoal desliga, no caso, esse sistema, tem chave de liga e desliga, e já tem sistema que tem um próprio software que já faz isso, gente, tá? Para evitar aí que dê diferença e dê repotenciamento no motor, tá? O objetivo final, no caso desse Arla, é fazer o quê? Quando ele faz a reação química dentro do catalisador, por estar com uma temperatura alta, ele vai emitir nitrogênio, que é um gás, por exemplo, inerte, e moléculas de água lá no fundo, H2O. Tá? Nesse caso aqui, se vocês podem ver a queima, quando ele injeta ou ele tem a reação química dentro desse catalisador, ele forma amônia. E essa amônia é pior que a gente ter o gás de escapamento. Então, ele não vai lançar amônia, no caso, na atmosfera. Então, a partir daí, ele pega e injetou esse ar, ele vai reduzir essa questão para dentro dos parâmetros que a gente quer, no caso de emissão. Tá? Aqui, ó,
a unidade bombeia. Então, eu tenho uma unidade que, essa unidade 4 aqui, ela tem um sistema de bombeamento, ela retira o ar lá, no caso do tanque, passa pelo filtro, tá? Chegando ao injetor lá, tá falando a numeração 10 aqui, no escapamento que faz a pulverização do líquido sobre os gases de escape, iniciando o processo de redução de NOx. Aqui a gente tem um problema sério, gente. O entupimento desse filtro, que vocês vão ter que trocar. Existe um pré-filtro, no caso na linha, e existe o filtro principal. Aonde fica esse filtro, gente? Ah, esse filtro aqui fica próximo desses 5 que vocês estão vendo aqui embaixo. Está aparecendo nessa linha pontilhada. É um filtro que parece um filtro daqueles que a gente troca de diesel, só que ele vai estar filtrando aí, no caso, esse elemento ar. O grande problema, tanto aqui, dessa unidade de bombeamento, quanto o reservatório e os injetores aqui, é a cristalização. A ureia começa, no caso, a cristalizar e entupir tudo, tá? E aí, vocês vão ter que, às vezes, usar do artifício de fazer a substituição dos filtros nos tempos exatos. Em alguns casos, vão ter que desmontar e fazer a desobstrução ou substituição, às vezes, quando tiver entupido algum injetor desse aqui, no caso, no sistema. Então, um dos grandes problemas do sistema SCR é, no caso, essa cristalização, tá? Então, ele está falando aqui que a grande maioria, que é 95%, no caso do NOx, é transformado em vapor de água e nitrogênio, inofensivos ao meio ambiente, por ser, no caso, gases inertes, isso aqui para a gente, tá? Aqui, para você ver se está funcionando ou não o catalisador, o que eles fizeram, gente? Eles, na verdade, pegaram aqui e colocaram um sensor de temperatura na entrada e um sensor de temperatura na saída, tá? Então, ele tem aqui, ó, para identificar se a reação foi bem sucedida, o módulo, no caso aqui, ó, ele está falando de nitidez neutrônica, aqui está mostrando, lê os dados dos 3 sensores localizados no escapamento. Então, eu tenho os 3 dados aqui. Eu tenho os 2 escapamentos 7 e 8, e depois o 9, que é de NOx. O sensor de NOx é semelhante a uma sonda lambda, e 2 sensores de temperaturas, um antes e um depois do catalisador. Então, 7 e 8. Então, através dessas referências, o módulo vai ser informado se está fazendo essa conversão ou não. Se, por acaso, gente, vocês fizerem uma leitura com no caso lá um scanner, uma ferramenta, no caso diagnóstico, e ele estiver setando que o módulo não está conseguindo fazer essa conversão, no caso do NOx, e tiver com uma emissão acima do normal, vocês vão ter que, no caso, fazer a averiguação. Pode ser na bomba de bombeamento, pode ser aqui entupimento, ou às vezes pode ser até um entupimento do próprio, no caso aqui, catalisador, tá? Do SCR. E nesse caso aqui, se fosse um filtro catalítico que é igual usado no EGR, a gente pode fazer a regeneração. Nesse cara aqui não faz regeneração, tem que fazer substituição, tá? O DPF, quando a gente fala DPF, que é naquele outro modelo, a gente pode fazer regeneração, ele vai parar e vai elevar a temperatura, no caso a rotação do motor aí, 2.500 RPM, por alguns instantes, o motor parado, vocês vão ficar fazendo esse processo até ele fazer a limpeza, no caso, do catalisador. Quer dizer, ele vai queimar porque ele eleva demais a temperatura e a temperatura acaba, no caso, queimando o que está dentro do catalisador, tá? Seria um processo de limpeza. Nesse caso, quando a gente tem o SCR, não tem como fazer isso. Então, ele não passa por esse processo de regeneração. Aqui fala que os sensores dispostos, no caso, o 7 antes e o 8 depois do catalisador SR, são responsáveis por avisar o sistema de reação química que está acontecendo. Isso quer dizer, em função da temperatura que eu tenho na saída no caso do meu entrada e saída do meu, vai fazer uma diferença de potencial, e essa diferença de potencial vai me dizer se está eficiente ou não, no caso, a catálise, tá? Se não tiver compreendido isso, gente, ele vai ter que fazer um processo, no caso, averiguação para ver onde está o defeito. Se é na bomba de bombeamento aqui, ou se o cara está usando
um ar lá que pode estar contaminado, ele ele não está utilizando ele corretamente, ele foi adulterado, alguma coisa assim, tá? Aí está colocando aqui, quando a reação é bem sucedida, a temperatura depois do catalisador aumenta e, dependendo das condições, pode ser maior do que a entrada do catalisador. Por quê? A gente vai ter um aquecimento, no caso desse camarada, quando a gente corre essa injeção, por causa da reação química que a gente está tendo dentro, no caso, do sistema, tá? Aqui ele fala que, se comparar as duas leituras, considerando o resultado do próprio sensor NOx, o sistema comprova se o poluente está sendo eliminado ou não. Então, existe uma programação, um processo que ele vai fazer uma conta matemática e vai verificar o quanto está expelindo, no caso, no escapamento. E a partir, no caso, desse algoritmo, ele vai falar para vocês se precisa ou não, no caso, uma avaliação, um diagnóstico no sistema. Que vale, por exemplo, fazer uma correção. Se por acaso eu tiver, a gente vai falar aqui de falhas graves, algumas coisas assim, vocês vão ver que ele vai acabar gravando aí, no caso, um código de falha. E quando ele, no caso, grava esse código de falha, vocês vão ver que ele gera, no caso, um código 1000, que o pessoal chama, ou ele acende a luz 1000, que eles falam, que na verdade seria o quê? Uma lâmpada espia que vai estar indicando o que acontece quando está faltando. Deu boa? Aqui, ó, durante o funcionamento, quando as temperaturas antes e depois do catalisador são iguais, é indício de que a reação não está acontecendo, e o sistema está com algum problema. Então, esse parâmetro é aquilo que a gente acabou de falar aqui. Então, mediante essas temperaturas que ele está fazendo, essa diferença de potencial entrada e saída, se elas estiverem iguais, é sinal que esse catalisador DOS não está funcionando, ou o sistema não está funcionando. E aí, o que acontece? Ele toma uma ação. Esse sistema de gerenciamento, o que ele vai fazer? Ó? O gerenciamento eletrônico corta a potência do motor. Então, o que ele vai fazer? Ele vai começar a tirar gradativamente. Não tira tudo de uma vez. Então, eu estou falando aqui, ele tira, em alguns casos aqui, 25%, 50%, 75%. Então, dependendo, no caso, o que a gente tem efetivamente de falha que está acontecendo no sistema. Então, a gente tem que prestar atenção nisso daí, tá? Para evitar, por exemplo, de ficar trabalhando em regime de carga máxima, no caso, na máquina, danificando a máquina. Porque às vezes o cara vê que está perdendo potência e o cara continua querendo meter o pau para poder fazer o troço andar, né? E não é por aí que funciona dessa forma. Então, o ideal é que ele esteja, no caso, fazendo essa diferença de temperaturas de entrada e saída, que daí, no caso, o meu sistema está funcionando. Aqui, gente, sistema de persuasão. Está falando aqui, ó, esse sistema de persuasão, tá? O que vem a ser isso? Na verdade, ó, ele está ligado no caso, a legislação. Então, as máquinas equipadas com sistema de redução, tá? Catalítica seletiva, estão equipadas com um sistema capaz de controlar e monitorar as emissões de poluentes, detectar possíveis falhas na má utilização do sistema. E aí fala aqui, para evitar que o sistema SR seja danificado ou o motor emita uma quantidade de gases poluentes acima de uma norma de emissão, gente, a potência do motor é reduzida em casos de falha no sistema. E se, cara, falha no sistema, é no sistema, no caso aqui, de SCR, tá? Então, não seria, por exemplo, um sistema, no caso, do gerenciamento, mas mais voltado ao SCR. A gente pode ter, aí vem um negócio que a gente tem que começar a analisar. Eu posso ter um defeito ou uma falha que não é, por exemplo, no SCR, mas ele pode estar comprometendo o funcionamento dele. Então, de repente, eu tenho alguma coisa que uma falha, por exemplo, de cilindro.
tá? Aí o motor, no caso, vai perder potência, mas pode ser, por exemplo, que um bico injetor está danificado, ou não está funcionando, alguma coisa assim. E isso automaticamente vai, por exemplo, repercutir lá no sistema de emissão, tá? Se eu tiver um bico, por exemplo, gotejando, ou ele tiver, no caso lá, dando excesso, automaticamente isso vai lá, por exemplo, alterar todo esse funcionamento do SCR. Ou ainda, queima de óleo de motor. Então, se eu pegar um motor queimando óleo, então, teoricamente, todo aquele funcionamento bonitinho que a gente tinha lá do sistema não vai estar funcionando, tá? Por quê? Eu vou ter outro tipo de emissão, porque ele vai estar queimando vamos pôr assim, um combustível que não é o óleo diesel o adequado, porque ele vai estar aí emitindo outros tipos, no caso de resíduos de queima. Aqui, ó, só para a gente entender. Então, o sistema de persuasão para máquinas agrícolas. O sistema de persuasão será acionado nas situações de falta de ar, no caso 32, na máquina. Existem uns camaradas que andam fazendo o quê? Acabava o ar, o cara pegava lá um galãozão d'água e socava a água lá no reservatório. Achava que era a mesma coisa, tá? Só que o sistema, ele também tem como fazer essa averiguação. E geralmente, para fazer essa averiguação, eles usam, por exemplo, o nível, a quantidade de ar que vai ter no reservatório e a densidade, ou ele faz ali uma diferença, por exemplo, é como se fosse um capacitor, ou de elétrico, no caso do líquido, e aí a gente vai ter, no caso, a diferença se ele está adulterado ou não, tá? E, consequentemente, ele manda isso aí lá, no caso, para o sistema e avalia, e aí, no caso, ele vai começar a tomar algumas decisões, no caso aí, pode ser até essa despotenciamento, tá? E aí, está colocando aqui, caso seja detectado o nível baixo, o operador será avisado antes do sinal sonoro e visual. Se o problema persistir, o sistema persuasão será acionado. Isso quer dizer, despotenciar a máquina, tá? Tirar a potência. E vocês sabem que quando eu tiro potência da máquina, dependendo do implemento, se ele tiver um trator aí, ele vai arriar, você vai ter que bater marcha, por exemplo, e aí o consumo de combustível lá para cima, e você vai estar forçando. E é a mesma coisa, se eu pegar uma colheitadeira, sei lá, um pulverizador que está carregado lá e depois ele começa a dar falha e perder potência, vocês vão ver que ele não anda, tá? Má qualidade do ar lá. Então, está colocando aqui, casos detectado um abastecimento com reagente inadequado ou outro líquido, no caso seria a água, que o pessoal faz isso, tá? Teve esse caso que eu falei para vocês, que o cara mistura ureia com água e coloca lá dentro, acho que é a mesma coisa. Não vai funcionar, tá? Se o problema persistir, o sistema de persuasão será acionado, então vai despotenciar também. Mau funcionamento dos sensores. Caso detectado um mau funcionamento nos sensores do sistema de redução catalítica, tá? O SCR, o operador será avisado e, se os problemas persistirem, o sistema de persuasão também será acionado. Nesse caso, se for, por exemplo, problema de sensores, vocês vão ter que fazer o teste, no caso de alimentação de módulo e sensor, e teste de continuidade até a alimentação, no caso desses sensores. Não tem como vocês fugirem. Então, aí voltar lá na parte elétrica de novo e fazer essa verificação. Se vocês fizeram as verificações da parte elétrica, tudo ok, aí pode ser um problema no sensor. Aí é substituição do mesmo. Não tem o que fazer. Em outro caso, aquilo que eu falei para vocês, como ele está exposto, por exemplo, a os elementos do Arla, ver se ele não está cristalizado. Se ele tiver cristalizado, ele não está tomando, no caso, referência e vai perder esse referencial e vai estar informando coisa errada aí, no caso, para o sistema. Aqui, gente, alerta, no caso, o operador. Então, nesse nível, que é o nível de Arla, atinge o nível inferior a 10%. Isso quer dizer que já está quase acabando lá, por exemplo, o Arla dentro do sistema.
se for detectado um abastecimento com reagente inadequado. Então, ele vai fazer esse alerta. E se for detectado mau funcionamento dos sensores. Então, todas essas condições, ele alerta o quê? O operador. Ah, mas como é que ele alerta o operador? Ele vai acender. A única forma que ele vai, no caso, ou ele pode ter, no caso, um buzzer, que é uma campainha, ou se não, uma lâmpada espia que vai estar inserindo lá na cara do camarada, mostrando que está com algum problema no sistema. Tá? Aí depende, no caso, como é que ele vai estar acendendo. Se ele estiver acendendo amarelo, vermelho, alguma coisa assim. Se for amarelo, no caso, mais é para atenção, para chamar a atenção do camarada que está com problema no sistema. Então, alertando, tá? Se ele começar a passar desse processo, no caso, a outras categorias, o que ele vai começar a aparecer? Vai mudar essa coloração, no caso da lâmpada. Se chegar no vermelho, ele pode, no caso, aí até despotenciar no quase o máximo, que a gente vai ver aqui que é isso para frente aí. Tá? O nível de ar atingiu um nível inferior a 5%, então baixa intensidade. A operação com reagente inadequado persistiu por 10 horas de trabalho a partir do alerta. Então o cara ainda tem um tempo ainda que ele pode, no caso, estar trabalhando. Tá? E o cara continua insistindo. Então ele mudou lá, por exemplo, o reagente, colocou água no lugar do ar lá. O sistema ainda vai permitir que ele trabalhe um período ainda. Tá? O mau funcionamento dos sensores persistir por 10 horas de trabalho a partir no caso do alerta. Então, ele chama a atenção, trabalha 10 horas e aí ele vai mostrar que é um erro de baixa intensidade. E alta intensidade. O nível do ar atingiu o nível mínimo, quer dizer, praticamente acabou. A operação com reagente inadequado persistiu por mais de 20 horas de trabalho. E a partir, no caso do alerta, que ele começou a te indicar, e um funcionamento do sensor persistiu por mais de 20 horas, ou a partir, no caso do alerta que foi dado. Então, eu tenho aqui uma condição de alta intensidade. E aí, as respostas que eles vão dar, gente, vão ser as seguintes. Então, ele tem aqui como é que ela vai se comportar. Então, ele tem aqui a detecção, 10% de capacidade. Depois de 10 horas, 5% de capacidade. 20 horas, nível mínimo, 0%. Então, agora ele vai começar a tomar algumas decisões. Aí, vocês prestando atenção no gráfico, vocês vão ver que é fácil de identificar. Então, ele tem aqui, ó, detecção e acionamento de alerta. Então, é uma faixa de alerta. Então, ele mostrou. Quando ele chegou nessa faixa de baixa intensidade, ele vai acender alguma coisa e vai te explicar lá, ó, sistema de persuasão, baixa intensidade, redução do torque para 75% do valor nominal. Tá? Isso aqui, o tempo de detecção, no caso, do nível de ar. Né? Então, ele está mostrando lá que vai cair e eu vou ter o quê? 50% do torque do motor. Tá? Depois, eu tenho aqui, ó, nesse caso aqui, ele continua trabalhando, eu vou ter uma redução do torque do motor em 50% e valor nominal máximo. Ah, eu tenho um torque de 3.000 newtons metros. Imagine eu diminuindo isso aí para 50%, ficar com 1.500 newtons. O trator vai cair a potência dele, no caso, pela metade. Então, se você está, dependendo do implemento, que você depende da potência do trator, ele não vai arrastar. Tá? E não adianta, o cara pode bater marcha, daí eu vou ter problema no caso de patinar a embreagem, algumas coisas assim, porque ele não vai ter potência suficiente para arrancar, no caso, aquilo lá. Redução da velocidade do motor para 60% do valor, no caso nominal. Então, eu tenho ali que a rotação do motor também não vai se elevar a mais que 60%. Então, mais que 40%, vai ter uma redução de 60%. Então, ele chega a 40%, não chega nem a 50%. Se eu tenho uma rotação de trabalho de 2.200, vocês vão trabalhar no máximo com 1.100. Qual que é a faixa de trabalho de marcha lenta lá do trator que vocês têm lá?
Lincoln, você tem lá a faixa de trabalho, marcha lenta? Ou Alan, sabe dizer lá? Mais ou menos mil. Putz, acho que é 1.500 por aí. 1.500, 1.200 a 1.500. Esse trabalho, né? Não, marcha Mínima, lenta, marcha taxa lenta. mínima. Quer saber de marcha Marcha lenta? lenta. Putz, Natanael, sabe, Natanael? não lembro, professor. Desculpa, não vou lembrar. Não, tranquilo. Eu não lembro agora, não sei se. Gente, quando a gente fala em marcha lenta, é a rotação que o motor não consegue gerar torque. Então, se vocês pegarem o motor em marcha lenta, é quando eu dei a partida e não saí de lugar nenhum. Estou lá com o motor lá, não tem marcha nenhuma engatada. Ele deve estar na faixa de 850, 900 RPM no máximo. Tá? Se você pegar ele 50%, quando ele trabalha a temperatura operacional, em torno de 2.200, 1.800. Se você pegar ele com 60% ou 50% de redução de rotação, vocês vão ver que o motor vai estar trabalhando em faixa de 1.100 RPM. 1.100 RPM, se você tiver uma grade ali que tem 2.000, 3.000 quilos, ela não consegue puxar. Tá? Porque ele não vai ter torque suficiente para poder tirar ela, no caso da inércia. Então, se vocês pegarem, no caso do trator, quando eu tenho o acelerador que é mecânico, eu posso estar controlando isso, a hora acelera, desacelera. Mas se eu for trabalhar com o setado, igual o pessoal fala, que é a melhor condição lá aqui de trabalho, que o cara acelera e vai até, no caso, o fim do trabalho, então ele vai trabalhar com uma rotação entre 1.800 e 2.200 RPM. Para ele dar um estouro de giro, vai ter que trabalhar acima dessa parte de 2.200. E mesmo assim, quando você trabalha com esse torque ou essa rotação de 2.200, vocês vão ver que está dentro desse valor. E a reserva de torque é a reserva de potência. Porque é aquele negócio, o motor, você vem trabalhando com a máquina, você vai subir, por exemplo, a algum lugar que tem um declive, o que vai acontecer? A máquina dá aquela apanhada. Daqui a pouco você vê que ela parece que ela respirou e vai, levanta o giro e vai de novo. Por quê? Entrou a faixa, no caso de trabalho, reserva de potência e reserva de torque. Tá? E eu não preciso ficar fazendo aceleração e desaceleração. Se eu estiver trabalhando com o acelerador setado, que a gente chama, que é o acelerador de mão, que eu levo lá a 1.800, 2.000 RPM, e ele vai estar trabalhando naquela faixa. Tá? Logicamente, tem muito operador que não gosta de fazer isso porque ele fala que o trator vai gastar mais. Mas lá, pelo fabricante, eles já preconizam que pode trabalhar dessa forma. Tá? Isso aqui, lembra que eu falei lá para veículo diesel? Se vocês forem ver, no caso, para veículo rodoviário, ele vai estar dentro de faixas, por exemplo, de tonelada que ele carrega. Diferente, por exemplo, aqui de uma máquina agrícola, tá? Ou uma máquina, no caso aqui, fora de estrada. Também já estão usando também todo esse processo. Vocês pegar a Caterpillar, pegar mesmo a E-Case, Valtra, que utilizam ou outras marcas que tem aí lá, Link, Volvo, que trabalha com fora de estrada, que vocês vão ver que ele tem aí já esse sistema de SR já aplicado, no caso, nos veículos de trabalho também. Aqui só a tradução do que quer dizer, no caso, o Arla 32, né? Ele fala que é 32,5% do volume, no caso de ureia. A gente pode comprar em galãozinho de 20 litros, de 200 litros e tem aí de 500 litros se vocês quiserem. Tá? Aí depende, no caso, está falando aqui que é para Camis, a gente tem a BASF e o Petrobras. O consumo aqui, no caso do sistema, ele está falando mais ou menos entre 5% e 8%. Tem outras literaturas que falam entre 2% e 7%, mas está dentro aí no caso do esperado, trabalha um pouco menos aí. Aí depende também potência e aquela pecinha que está atrás também, no caso, da máquina, que é o operador, tá? Se o cara souber, no caso, utilizar melhor a máquina, vai diminuir esse consumo aí também.
Só para vocês estarem vendo aqui, a composição 32,5% de ureia, 67,5% de água desmineralizada. Então, não dá para a gente ficar misturando de qualquer forma, igual o pessoal fala aí que faz, né? Aqui o esquema, no caso do sistema. E se vocês forem ver o sistema Euro 6, que vai sair agora, ele vai sair com EGR, vai sair com filtro particulado e também o SCR, tá? Para entrar dentro das novas normas, e aí eu vou estar trabalhando com um índice de emissão muito baixo, em termos disso daí. Na verdade, isso aqui é mais uma coisa que vocês vão ter que estar se preocupando no caso de abastecimento, alguma coisa assim. Ah, e outra. Nesse caso do Arla, não dá para você ficar comprando muito e deixar em estoque, que ele vence bem facinho, tá? E quando ele vence, ele perde, no caso, essa característica da ureia e vira tudo água. Então, se ela tiver adulterada, também não vai estar funcionando perfeitamente, gente. Isso aqui é um padrão, no caso internacional, quando você fala em OBD, On-Board Diagnostic. Na agricultura, o pessoal não fala muito de OBD, mas, na verdade, é a tomada diagnóstica que você vai fazer no caso do sistema. O que é? Eu vou ter uma tomadinha lá dentro, onde eu conecto, por exemplo, a minha ferramenta de análise e diagnóstico, e ela vai me dar um retorno, tá? Por que um on-board diagnóstico? Que é, no caso, uma tomada de diagnóstico interna ou, no caso, que me monitora, que fica dentro, no caso, do próprio sistema, tá? Então, é onde eu tenho acesso, por exemplo, aos módulos ou ao circuito eletrônico, elétrico, no caso do sistema, para estar indicando se tem algum problema ou não. E aqui ele fala de lâmpada, ou denominação aqui, a lâmpada indicadora de mau funcionamento, LIN. Então, está aqui, ó, tá? Que é uma sigla também. Ela se acende em caso da falha no sistema, no caso de OBD, ou no sistema, no caso de gerenciamento. A finalidade, no caso dos sistemas de OBD, que é mais usado no sistema rodoviário, o que é? É vocês estarem trabalhando dentro dos limites de emissão. Então, se eu tiver com alguma coisa adulterada, ela vai estar indicando que está com algum problema no sistema, tá? E igual a gente viu aí para trás, dependendo, no caso, o grau de defeito ou o grau, no caso da falha, ela pode comprometer aí o funcionamento ou a potência e, no caso, e torque do motor, tá? Aqui ele está falando da parte de despotenciamento do motor. O motor inicia imediatamente o processo de despotenciamento quando o veículo estiver com velocidade zero nos seguintes casos. Falta de ar, nível de NOx atinge a valor superior a 7 gramas por kWh, sem detecção de falha. E o motor inicia o processo de despotenciamento após 48 horas de funcionamento do motor, a partir da detecção da falha relacionada ao sistema de controle de emissão, ou que gere nível de NOx de 3,5 a 7 gramas kWh. Aqui, gente, no caso, por exemplo, voltado para a parte agrícola, vocês viram que é horas de trabalho, não, por exemplo, aqui em horas, igual está mostrando aqui, tá? De funcionamento. Sistemas, o que ele no carro? Principais causas do sistema: diesel de má qualidade, EGR, catalisador de ureia com baixa eficiência no caso de conservação, e ureia adulterada, que seria, no caso, aqui o nosso ar. Fechamos por aqui. Gente, a pior condição que a gente vai ter aqui nessa situação é a cristalização. Às vezes vocês vão ter que desmontar esse cara aqui e ir lá pegar essa cristalização que foi gerada pela ureia, quebrar ou limpar, lavar alguma coisa para ela voltar a funcionar, tá? Para evitar que você vai fazer a substituição de todo o conjunto.
Tá? Mas isso aí é uma prática, principalmente quando eu tenho esses caras aqui adulterados, ou eu levei muito tempo, por exemplo, para fazer manutenção. E isso vai ser uma prática para vocês, principalmente nas colheitadeiras, porque o camarada, ele faz, no caso lá, a safra, colhe e depois encosta lá e fica alguns meses parada lá a colheitadeira, e pode correr o risco de, na hora que ele funcionar isso, tá com um problema aí, no caso, de cristalização no sistema, tá? Não é um negócio bicho de sete cabeças, mas se vocês tiverem as ferramentas em mãos, resolve qualquer um desses problemas. Tá ok? Alguém tem alguma pergunta? Dúvidas? Gilson, você que sempre está questionando. Natanael? Nenhuma não, senhor. Tipo, o que deu para entender, entendi, mano. Eu, pelo menos, entendi. Oi? O que deu para entender, eu entendi. Gente, o objetivo principal disso aqui tudo é vocês saberem o seguinte. A gente tem aí, então, nas máquinas, a gente vai ter alguns processos que são diferentes. Eu posso estar usando, no caso, EGR, eu posso estar usando, por exemplo, SCR, tá? Depende, no caso, o tamanho ou, no caso, a potência da máquina. Nem todas aí vão estar com tudo isso ao mesmo tempo, mas para vocês entenderem que mesmo para estar, no caso, lançando as máquinas novas ou atualizando no mercado, ela vai acabar tendo que, no caso, evoluir e trabalhar com esses sistemas de tratamento, no caso de emissões. Senão, não vai ter como. Tranquilo, senhor. Tô me batendo com esse trabalho aqui, que eu não sei fazer esse troço aqui. O que você não sabe fazer trabalho, seu Natanael? Tudo. Eu não tenho uma serviço lá muito lá, né, senhor? Lá quase não usa mais para campo. Então. Certo. Mas vem, gente, ó, façam igual o pessoal fez, descrevam, pega, eu não estou falando qual que é o defeito específico, descreve um defeito, no caso que deu no sistema de gerenciamento da máquina, escrevam no papel o que é a solução, vai estar resolvendo. Só que tem que descrever. Eu usei o manual, professor. Eu peguei um código de erro. Tá certo, Lucas, você não está errado. O código de erro do manual. Isso. E daí peguei e descrevi o que era o problema. Daí você viu, né, bem certinho, eu fiz igual estava no manual. Certo. Deixa eu só alertar vocês o seguinte. Lá no começo, quando nós falamos em gerenciamento, vocês lembram que tinha o diagrama de bloco, tá? Outros, o pessoal falava diagrama de Ishikawa. Então, tudo que vocês forem fazer diagnóstico, gente, vocês têm que, no caso, fazer uma lógica, tá? A cabeça de vocês, eu sei que pensa rápida. Toda vez que você falar, tá com defeito assim, pode ser isso, pode ser aquilo. Se vocês colocassem, é que vocês não têm tempo de colocar no papel. Mas o diagrama de bloco, ou, no caso, o diagrama, por exemplo, de Ishikawa, você seta um defeito e desses defeitos ele pode ter, no caso, algumas soluções. Então, você vai dando as soluções que podem, no caso, ser que resolve aquilo. E toda vez que vocês fizerem alguma coisa que seja ordenada dessa forma, fica mais fácil de vocês resolverem o problema. Se você começar, pula daqui, vê ali, pula de lá, e você não tem uma ordem ou, no caso, uma lógica, no caso do que você está fazendo, o diagnóstico ou a resolução do problema vai ser mais difícil. Tá? Então, toda vez que vocês forem resolver qualquer problema, no caso que seja, pode ser um sistema... Pode ser um sistema que seja mecânico, hidráulico, ou elétrico, ou eletrônico, sempre vocês vão ter que, no caso, vocês partem do mais simples para o mais complexo. Tá? Quando vocês vão setando o que são os mais simples e você já verificou aquilo, você pode passar para o outro processo. Se vocês verificarem e não tiveram feedback, não tiveram retorno, vocês vão ter que refazer. Porque, às vezes, o defeito está ali. Tá?
bomba, como a gente falou da parte hidráulica, a bomba vocês não têm que testar vazão, no caso, e verificar qual que é a pressão que ela está gerando lá, no caso, ou o circuito está gerando? Porque se eu tiver um vazamento, muito difícil ela gerar pressão. E se eu tiver um problema de vazamento interno, tá? Ela também não vai dar vazão. Então, ambas aí estão intrínsecas uma na coisa, na outra, e para vocês estarem resolvendo os problemas. Toda vez que vocês fizerem, no caso, um diagnóstico, montem, no caso, não precisa pôr no papel, mas montem uma forma que vocês já coloquem na cabeça de vocês os processos. Se eu falo em elétrica ou eletrônica, a primeira coisa que eu tenho que ver se tem a corrente elétrica, se a tensão de alimentação está correta, se não tem, por exemplo, resistência no sistema, alguma coisa assim. Tá? E é por aí que vocês começam, no caso, a resolver os problemas. Porque no dia a dia vocês vão ver que encontra muita coisa que está, por exemplo, assim, visual. Você chega lá, a parte hidráulica, às vezes, por exemplo, está com vazamento, um selo, um retém, um retentor, um anel órico, alguma coisa assim. Desgastado um eixo, alguma coisa, uma bomba que não está dando a vazão adequada, alguma coisa assim. Agora, quando vocês falarem em parte elétrica, gente, se vocês não utilizarem conduto instrumental, vai ser difícil vocês resolverem os problemas. E aí eu volto a falar para vocês de novo. Vocês vão continuar trabalhando nessa área, tá? Quanto mais vocês conseguirem agregarem e solucionarem os problemas por conta própria, se vocês trabalham por tempo, ou por resolução, ou, no caso, por comissão, quanto mais tipos de problemas vocês, no caso, for familiarizando e resolvendo mais rápido, se você trabalha por produção, você vai ganhar mais. Com certeza. Tá? De fato, é isso daí. Mais alguma coisa, gente? O Gilson perguntou para mim quando que vai ser a entrega dos certificados. A partir do momento que... eu não sei até quanto que está a data, que é o fechamento do contrato de vocês com a empresa como aprendiz. Sexta-feira. Oi? Sexta-feira. 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 Então, possivelmente até sexta-feira, alguns aí, eu não sei se todos vão, no caso, mudar o contrato daí de aprendiz para, no caso, funcionário, no caso, CLT, tá? Aí, eu não sei, uma coisa que eu comentei com o Otávio, cada um fez o seu trabalho lá durante, no caso, esse decorrer dos 2 anos. Agora, vocês vão ter o reconhecimento de vocês. Dependeu muito no caso de vocês. Alguns vão estar felizes aí na segunda-feira e pode ser que alguém não esteja, não sei. Aí depende de cada um, como é que foi aí, no caso, o desempenho de vocês. Rapaziada, alguém já tem certeza que vai ficar aí ou não? Como é que é, Nathanael? Perguntando para os piás se alguém já tem certeza que vai ficar aí, como é que tá, se alguém já comentou alguma coisa lá, porque na nossa ninguém falou nada até agora. Tem que ver se... Geralmente, quem fala isso daí é o teu coordenador imediato lá, o teu gerente de serviço lá, Nathanael. Não, até agora não falou nada, não sabe ainda nada lá disso ainda. Vamos ver. Essa semana eles têm que dar um retorno para vocês, na verdade, né? Ah, sim, né, professor? Outra aula, professor, segunda-feira, e ver quem que entra na aula. Tá bom. Se nem com obrigação para entrar na aula o povo está entrando, imagina se depois não ser efetivado. Nem querem saber mais. É tipo isso, mas... Tem que fechar as notas ainda, viu, Gilson? Não, a minha nota pode fechar lá, eu garanto que eu já mandei o trabalho. Não tiver a nota aqui, fica sem certificado, velho. Ô, Matson, Deus o livre, Matson, depois de tudo essa correria e horas sem dormir, assim, sabe? Nós ficar sem certificado, Deus o livre. É duro, né? Não, é a mesma coisa que pegar, assim, dar uma bordada no meio da testa ali, fazer som sal, acabou.
Só quero saber do churrasco, como é que você vai pagar disso? O churrasco, eu já falei que a minha costela eu vou dar.